Meus prezados companheiros, muito boa noite. Mais uma vez, uma satisfação muito grande estar aqui na Casa Espírita, que tem nos acolhido para o desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso estudo, né? E compartilhar esse estudo com todos. Eu vou fazer a leitura preparatória a pedido, então, da direção desta reunião. Nós vamos ver aqui, no capítulo 1 do Evangelho, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer se elas são a negação uma da outra. Uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão a um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Essa leitura vem a propósito do nosso tema, né? Que, relembrando, quando nós estivemos no mês de fevereiro, se não me falha a memória, na Casa Espírita Cristã, e no IBS, falando sobre os fundamentos da doutrina espírita. E nós elencamos uma série dessas propostas, né, que fundamentam a nossa doutrina. E, de propósito, nós deixamos de lado, deixamos de falar sobre a reencarnação, que é praticamente uma das bases, um dos pilares mais fortes, né, desses fundamentos. Deixamos porque já havíamos recebido esse convite para agora, aqui no mês de maio, falar sobre reencarnação. E lembrando que esta mudança, né, de condição, né, de condição de se fazer uma divulgação da doutrina, né, isso nos faz lembrar uma frase, né, que vem do nosso companheiro Chico Xavier, né, pela sua mediunidade, e inspirado o André Luiz, o Emmanuel, não me lembro agora qual deles é o autor da frase, que diz que nada é em vão, ou é bênção ou é lição. Nós estamos passando por uma fase muito complicada, né? Uma pandemia que graça pelo mundo inteiro, e
nós espíritas deixamos a nossa tradicional reunião presencial, né, na casa espírita, para descobrir aqui a tecnologia da internet, né? Isso aqui, eu estou citando esse fato, porque isso me remete lá em 1900 e antigamente, né, lá em 1900, na década de 60, vamos dizer assim, quando eu manuseei pela primeira vez um livro chamado Nosso Lar. Quem é que não leu esse livro ainda? E eu, pelo menos, já ouviu falar. Então, lá em Nosso Lar, a gente ficou extasiado, né, com as reuniões virtuais, onde as telas apareciam, e os espíritos superiores, né, quer dizer, que acima de grau superior, grau moral superior aos da colônia Nosso Lar, vinham em tela para fazer as suas palestras, para fazer os seus ensinamentos àqueles que estavam ali, principalmente o nosso companheiro André Luiz, que observava todos esses detalhes e nos repassando através do livro. Me lembro que nessa época, né, houve uma preocupação muito grande da Federação Espírita Brasileira, que, inclusive, segundo conta aí os mais antigos ainda, né, que alguns trechos do livro Nosso Lar foram devidamente guardados para uma oportunidade à frente, né, porque pareciam ser muito avançados para aquela época, né? 1942, quando ele foi psicografado por Chico Xavier. Então, hoje nós estamos vivenciando isso, né? Nós estamos vivenciando essa verdade que Nosso Lar nos colocou, né, em 1942, que é toda essa tecnologia, né, para divulgar a nossa doutrina. Da mesma forma, a gente traz, né, para o tema reencarnação esse confronto de ideias que nós sempre tivemos em relação a outras doutrinas ditas não reencarnacionistas, né? Existem doutrinas que estão dentro do panorama religioso no Brasil, que são ferrenhamente contrárias ao princípio, né, à lei natural de Deus da reencarnação, né? E nós sempre, ao discutirmos esse assunto, né, com os nossos, entre aspas, nossos adversários, nossos irmãos de outras crenças, nós sempre nos pegamos aos dados que a Bíblia nos mostra, né? Aos textos bíblicos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, que lá claramente nós entendemos e vemos, né, o texto simplesmente não utilizando a palavra reencarnação, mas utilizando o conhecimento da pré-existência da alma. É a pré-existência. Lá, sim, esses termos é que nós vamos aqui hoje tentar, se o tempo também nos permitir, colocar para muitos de vocês essa questão dos textos, né, tanto do Velho como do Novo Testamento, né, onde a pré-existência da alma era defendida, né? Depois eu entro com mais detalhe que eu separei aqui, para vocês terem uma ideia, até o ano 553 da era cristã, quer dizer, 5 séculos depois de Jesus, entendeu? A pré-existência da alma era defendida pelos principais teólogos da igreja existente naquela época.
principais teólogos do cristianismo daquela época, entendeu? Mas nós, então, voltando a essa contenda que nós sempre tivemos com os nossos irmãos de outras crenças, né? A gente sempre defendeu nos seguintes termos. Nós vamos ver aqui. Então, qual é o objetivo, por exemplo? As pessoas, mas por que reencarnação? Né? Isso muitos até usando de expressão de baixo nível, né? Para colocar em outros termos a questão da reencarnação. A reencarnação, né? É uma prova, é melhoramento progressivo da humanidade. Tá? Esse é o objetivo da encarnação, espiar a prova, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, eu perguntaria onde é que estaria a justiça, não é isso? É por isso que não haveria justiça em apenas uma encarnação. Não pode. Tem que haver várias, porque ninguém conseguiria, numa só existência, né, conseguir alcançar as virtudes que tal elevação, né, a sua elevação moral. Só para vocês terem uma ideia, né, veja só, olha só o que Paulo, né, que é o grande, diria assim, o grande teólogo do cristianismo hoje dominante, né, da Igreja Católica e também da Igreja Protestante, Paulo, apóstolo, né? Paulo de Tarso, né? Na sua epístola, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, ele diz, olha só a clareza com que Paulo se expressa para essa carta aos Coríntios. Ele diz assim: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Só aí daria para eliminar qualquer dúvida quanto à questão da reencarnação. É claríssimo aqui, entendeu? Então, a gente sempre debateu, né? Nós sempre debatemos isso com os nossos irmãos de outras crenças, né? E aí, então, nós, seguindo os textos bíblicos, né? A gente, como defesa, né, da nossa tese, né? Como defesa da nossa tese, a gente poderia colocar aqui uma outra questão, por exemplo, em que se fundamenta a reencarnação? Porque o objetivo da encarnação nós já vimos, que é a melhoria da humanidade, né? Porque numa só vida não existe condição de se alcançar a angelitude, né? Eu, com meu nome Arcanjo, eu acho que eu já estou comprometido em pelo menos mais umas 5.000 encarnações para poder alguma coisa. Olha só, hein? Imagine, né? Um mortal comum, né? Então, a gente vê aqui, em que então se baseia a reencarnação? A reencarnação se baseia na justiça de Deus e na revelação divina. Agora, como que nós vamos aí, então, justificar, né, essa justiça? Essa justiça, nós voltamos lá em Paulo. Né? Que, como eu disse agora há pouco, né, ele assevera que se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, é a questão da justiça. Deus não seria justo,
se, como nós vimos hoje, né? Nós estamos aqui vivenciando isso, né? As dificuldades de um, né? As dificuldades, a soberba de outros, a riqueza de uns, a pobreza de outros. Que justiça seria essa? Então, somente em vidas outras sucessivas é que poderíamos alcançar essa equidade, essa igualdade. E também na questão da revelação, né? Que revelação foi essa? Aí eu vou me pegar agora aqui, lá no Velho Testamento. Olha só o que diz o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento de Moisés. Olha só o que dizem os termos aqui. Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Jeová, que era uma das formas, né? Yahvé, Jeová, uma das formas de se referir a Deus. Né? Porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus. Aqui, ciumento, a palavra zeloso aqui, no sentido de ciumento. Que visto, agora aqui é que entra o texto, que é de uma clareza, e eu vou colocar aqui uma polêmica que sempre existiu na interpretação dos textos bíblicos, né? Então ele diz assim, que sou teu Deus, sou Deus, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me aborrecem, e uso a misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, onde é que houve a polêmica? Algumas traduções bíblicas, né, ao invés de dizer aqui, visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, algumas traduções tratam para essa tradução como até. Essa é o até na terceira e na quarta geração. Isso é uma maldade muito grande. Deus não é vingativo. Deus não permitiria nunca que o filho pague pelo pai. Nós temos, na nossa doutrina, nós sabemos, aliás, Ezequiel, um dos textos bíblicos, ele é claro também, Ezequiel no capítulo 18, exatamente, Ezequiel no capítulo 19, né, no livro de Ezequiel, capítulo 19, ele trata da responsabilidade individual de cada um, entendeu? Da responsabilidade individual de cada um. Então, nunca Deus permitiria que o filho pagasse pelo pai. Mas como que foi dito isso, né, na época, lá pela mediunidade de Moisés, na terceira e na quarta geração? Porque já na terceira ou quarta geração, o indivíduo que havia pecado, né, que afrontou, né, essa autoridade divina, ele já poderia estar reencarnado. Então, ele poderia resgatar a sua dívida. Ele poderia resgatar a sua dívida, não é isso? Já na terceira e quarta geração. E não os filhos da terceira e quarta geração. Entenderam bem? Então, são esses textos, são essas polêmicas, essas dúvidas, né, que nós espíritas, né, com a racionalidade da nossa doutrina, é que a gente sempre
foi muito firme aí nessa explicação dos textos, né, que justificam a reencarnação, né, o postulado divino, a lei natural, que é a lei da reencarnação, né? Porque o Espiritismo, como eu disse lá em fevereiro, se baseia não em dogmas, em leis, em normas feitas pelos homens, né? O Espiritismo se baseia em postulados divinos, né, das leis naturais nos quais nós baseamos a nossa doutrina, entendeu? Então, como diz Ezequiel neste texto que ele em resumo, ele diz assim: cada um responde pelos seus erros e tem o mérito de suas virtudes. É aquilo que foi dito lá por Moisés, né, no primeiro mandamento, lá quando ele recebe as tábuas do mandamento, que aqui, como no final nós dissemos aqui, nós lemos aqui, que pune, né, visita daqueles que me aborrecem e uso misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, Ezequiel fala assim, que cada um responde pelos seus erros e tem o mérito de suas virtudes, né? Não há sofrimento inocente, nem recompensa imerecida, a cada um segundo as suas obras. Então, ninguém vai levar vantagem aqui se não merecer. E também ninguém será punido nenhum inocente será também punido, porque a cada um segundo as suas obras. E são textos lá do Velho Testamento, mas que estão hoje consagrados, e que, à luz, né, da razão, elas têm que ser colocadas para uma análise melhor, né? As oportunidades de reajuste são proporcionadas a todo instante, e indistintamente, né? Nós temos as oportunidades. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir que nós vamos perceber, né, essas oportunidades que nos são oferecidas. E outro item também que a gente pôde extrair aqui do texto de Ezequiel: o processo evolutivo, né, é uma condição cósmica, que exige um mecanismo de reajuste moral que é precisamente o das vidas sucessivas. Essa condição cósmica, quando ele fala aqui, esse processo evolutivo é uma condição cósmica, isso aqui é como se fosse uma previsão. Isso aqui é uma visão do futuro. Isso lá no Velho Testamento. Ele já faz essa visão aqui, ele apresenta essa visão do futuro. Hoje, se tivermos tempo, nós vamos falar isso. Hoje, na literatura atual, né, nós temos lido aqui um trabalho da editora Difo, né, que é um trabalho da psicografia do médium Samuel Gomes, né? E o primeiro trabalho de Chico Xavier, já desencarnado, né, espírito, que fala dessa vinda de espíritos de outros planetas que deverão reencarnar aqui na Terra, né? Substituindo, né, ocupando o espaço daqueles que serão banidos. Entendeu? Daqueles que serão banidos.
Mas antes de falar sobre essas modernidades, entendeu? Para a gente falar um pouco mais dessa questão do Velho Testamento, né? Nós temos uma outra questão que nós podemos discutir aqui na questão da lei de causa e efeito, né? A reencarnação, essa lei de causa e efeito vamos dizer assim, um corolário, se fôssemos falar aqui de matemática, né, da lei da reencarnação. Que a lei de causa e efeito é uma lei espiritual criada por Deus para regular a convivência de todos os seres humanos durante as reencarnações. Lei de causa e efeito, né, que é motivo para trocentas palestras, né, de companheiros mais habilitados que possam falar sobre isso. Mas é um apêndice da lei maior da reencarnação, a lei de causa e efeito. A gente continua, se nós formos continuar a fazer esse passeio, né, na história para justificar as questões da reencarnação, a defesa da reencarnação, se bem que hoje em dia é até muito fácil a gente defender a questão da reencarnação. Se nós consultarmos aí as estatísticas, né, nós temos 200 e tantos milhões de habitantes e pelo menos metade da população brasileira, vamos dizer assim, aceita discutir, aceita falar sobre reencarnação. Pode não ser reencarnacionista convicto, mas aceita conversar, né? Nós vemos pessoas de outros credos religiosos que não se furtam a discutir essa questão. E essa questão da reencarnação, vejam só, eu vou trazer aqui para vocês um episódio que aconteceu, né, há 1.500 anos atrás, né, e o que atesta a questão da reencarnação, como eu disse aqui no início. Até o ano 553 da era cristã, a reencarnação era aceita pela igreja constituída daquela época, né? Pela a igreja instituída, né? E por quê? Porque os grandes teólogos do cristianismo, né? Do cristianismo naquela época, né? Os grandes teólogos, eles eram reencarnacionistas. Né? Orígenes, por exemplo, ele viveu entre os anos 200, por aí, da era cristã, né? Nasceu cento e alguma coisa, cento e pouco da era cristã, e desencarnou nos anos 200. Mas ele era um dos, vamos dizer assim, dos teólogos que eram seguidos ferrenhamente. São Jerônimo, que foi o frade escolhido para fazer a seleção dos evangelhos, né? A seleção dos evangelhos, porque nós sabemos que circularam até também os anos 500 da era cristã, por aí assim, circularam muitos evangelhos, vários evangelhos. Evangelhos esses, vejam só, evangelhos esses que foram, alguns deles, encontrados, mas em quase que perfeitas condições, né? Lá no deserto, no Egito, né? Naquelas cavernas, foram encontrados em perfeitas condições. Esses evangélicos, nessa época, circulavam os chamados evangelhos gnósticos, né? Evangelhos gnósticos.
e, e foram escritos, muitos deles por apóstolos de Jesus, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé. Vários foram escritos, né? Foram escritos por seguidores de Jesus, né? E são evangelhos que são, assim, mais espiritualizados, falam das coisas do espírito. Já os evangelhos canônicos, né? Eles foram escritos por evangelistas, né? Marcos, Mateus, me ajuda aqui, e Lucas. Sim, os três que não conheceram, foram evangelistas, mas não conheceram Jesus. Dos evangelistas que conheceram Jesus, conviveram com ele, só João, o evangelista, que conheceu Jesus. Tanto que o Evangelho de João, ele é também o mais, assim, espiritualizado. Os outros três são mais canônicos, quer dizer, eles narram a vida de Jesus. É como foram os biógrafos, vamos dizer assim, da passagem de Jesus aqui na Terra, né? E, então, como esses evangelhos canônicos, eles defendiam abertamente essa questão, tinham essa concepção reencarnacionista, quer dizer, não é, veja só, hein? Eu tenho que fazer uma correção aqui, aliás, fazer uma chamada de atenção aqui. A palavra, quando eu empregar aqui reencarnação, vocês aceitem aí, mas na verdade seria pré-existência da alma. Então, esses evangelhos gnósticos, né, e os grandes teólogos da igreja existente, né, Orígenes, São Jerônimo, né, eles também defendiam a pré-existência da alma. Olha, se você defende a pré-existência da alma, então, no momento em que nasce alguém, esse alguém veio dessa alma que já existia. Não foi uma alma criada naquele instante, né, do nascimento. Então, isso veio sendo discutido, e até que no ano 553 da era cristã, né, Justiniano, perdão, Teodósia era a esposa dele. Justiniano, que era o imperador romano e que ainda dominava toda aquela região, ele convoca, olha só, nós não podemos, se alguém aqui se arvorar, está vendo, a igreja católica, não, foi uma arbitrariedade. Ele convocou um concílio para ter validade, ele tem que ser convocado pelo Papa. Verdade são as leis lá, canônicas lá da igreja, né? Um concílio, para ter validade, tem que ser convocado pelo Papa. E esse concílio, né, de Constantinopla, que hoje se chama Istambul, capital da Turquia, então, que era a capital do Império Bizantino daquela época, né, do Império Romano do Oriente, né? Então, ele convoca, né, deu lá um tipo de um golpe de Estado, porque, inclusive, o Papa que estava naquela época, ele estava preso, ele estava com a sua liberdade cerceada. Então, ele fez isso e lá exigiu, né? Dizem que a esposa dele que manobrava as coisas, né? E como ela não tinha lá um passado, lá tantas coisas, ela manobrou para que fosse votado, e aí, então, tiraram dos textos canônicos a questão da pré-existência da alma. Então, para vocês verem que isso é história, que está registrado em todas
vamos dizer assim, em todas as pesquisas históricas da história humana, da história das religiões, está lá registrado. Não é isso? Então, isso nós podemos hoje, à luz da razão, né, colocar isso perfeitamente. Né? Se nós passarmos para o Novo Testamento, quantas passagens do Novo Testamento nós podemos discutir aqui, nós podemos conversar sobre ela, não é isso? Existem várias passagens em que a mais famosa, né, a mais conhecida, né, é aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Né? Essa é uma das passagens que nós, tranquilo, qualquer cristão, né, qualquer religioso de qualquer seita conhece essa passagem, que Jesus, então, vai à casa de Nicodemo e fala, para você, doutor da lei, você não sabe sobre isso, e diz tacitamente, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. E aí tem toda aquela história, nascer da água, nascer do Espírito, né? E nós sabemos que Jesus não quis dizer, nascer do Espírito significa, não, eu mudei de vida. Não, não é nada disso, não. Né? Nascer da água e do Espírito são condições da carne e espírito. Né? Nascer de novo, né? Numa nova encarnação. Isso é tácito. Né? Outra passagem também que já está, que está no Novo Testamento, né? E que Jesus protagonizou, a questão da transfiguração. Quando ele leva, tem a história toda que cabe uma outra palestra, ele então coloca, ele explica muito bem que Elias, que o pessoal estava à procura, né, que a profecia dizia, né? Aliás, uma profecia de Malaquias, 450 anos antes de Cristo, ele previa a reencarnação de Elias. A reencarnação de Elias, que foi um dos mais famosos, mais conhecidos profetas e ele, então, reencarna como João Batista. E Jesus é claro quando diz que ele já veio, né, como João Batista. Elias já esteve aqui e já se foi. Ele veio como João Batista, para confirmar a profecia de que um grande profeta antecederia ao Messias. E esse grande profeta, que era Elias, veio como João Batista e então fez o batismo, né? Fez o batismo. Jesus se deixou batizar, né, nas águas lá do Rio Jordão, para cumprir essa profecia de Malaquias, 450 anos antes da vinda dele. Mas então, meus amigos, essa seria, vamos dizer assim, esses argumentos são aqueles argumentos tradicionais que nós sempre usamos, né? Quando discutimos, às vezes, com pessoas, às vezes suas amigas e tal, nós discutimos. Mas a reencarnação, ela hoje, precisa ver sob um outro aspecto, preciso ver, vamos assim, mais profundamente. Nós estamos evoluindo. Hoje nós estamos aqui numa situação quase que nós estamos quase que em nosso lar. Não vão rir de mim, não. Mas é verdade. Nós estamos aqui, né, como espíritos superiores, né, vindo num telão fazer a mensagem e todo mundo, então, assistindo pelo grande telão lá no Ministério da Reencarnação, no Ministério de coisa e tal. É só ler o livro Nosso Lar que vocês vão ver, vão se encaixar direitinho, como nós estamos fazendo. Então, hoje, os espíritos que estão preparando essa transformação, né, essa nova, a terceira grande era, né, da nossa evolução,
eles escrevem, né? E nós temos que sair do casulo de determinadas preconceitos, de só ler isso ou de só ler aquilo e tal, não se abrir, entendeu? O nosso grande Paulo de Tarso, né? Ele já falou lá, leia de tudo, retém o que é bom, retém o que é bom. Então, nós podemos ler, não é proibido. Tem muita gente que é proibido ler fulano de tal, ler Beltrano. Gente, leia, né? É claro que é preciso ter, nós podemos selecionar. Conta uma história que quando o livro Vida e Sexos, ou No Mundo Maior, for lançado, né, um dirigente, essa é uma história que se conta, e está num determinado livro, né, que um dirigente abordou o Chico Xavier e falou: Chico, onde eu vou colocar esse livro, né, lá em casa, onde minhas netas têm acesso, etc, etc, etc. Aí o Chico deu-lhe uma, entendeu? Disse: olha, onde o senhor vai colocar, eu não sei não, mas eu vou colocar no melhor lugar para ser visível, para que, então, as nossas novas gerações de espíritas possam entender melhor todo o processo da nossa vida, da nossa encarnação. Foi uma história assim. Então, no livro Transgênero, né, o doutor Inácio, que muita gente tem certas restrições, não sei, essa bobeira aí, leia de tudo, retém o que é bom. Eu volto Ele diz assim: já é tempo de admitirmos concepções mais amplas no campo da reencarnação. Entendeu? Porque ficar nesse... não, porque Jesus falou que Elias já veio e tal. Isso nós já sabemos. É igual a questão de certas práticas na doutrina espírita, né? Hoje quase não se fala mais em reuniões de materialização, aquelas reuniões que deram até livro de Conan Doyle, etc. Entendeu? Hoje quase você não vê as reuniões mediúnicas nas nossas casas, elas tratam do socorro a quem dos espíritos que estão necessitados. Não se trata mais de materializações, coisas assim de fantasiosas. Então, nós temos que estudar mais profundamente questões que são da nossa vivência atual, entendeu? Questões da nossa vivência atual, né? Existem muitas coisas que acontecem no mundo da reencarnação, né? No mundo da reencarnação. Quando eu digo no mundo da reencarnação, são nos processos reencarnatórios, né? Onde os espíritos têm participação decisiva. Os espíritos, aqueles que estão comprometidos com uma determinada reencarnação, que avalizam uma determinada reencarnação, eles se reúnem para conduzir o processo reencarnatório desde o momento da concepção, desde o momento do encontro íntimo no lar, onde vai se dar a concepção material, vamos assim dizer, né? E cuidar para que aqueles dois elementos que a biogenética, né, descreve, né, e a biologia descreve, gametas e óvulos e espermatozoides, aquela coisa, né? E eles fazem os estudos e fazem orações para que aquele elemento, né, que vai poder melhor assimilar, incorporar o patrimônio que o espírito está trazendo,
que ele possa ser, então, escolhido, e ali, então, promover a geração e promover a reencarnação, o nascimento daquele novo ser. As coisas acontecem nesse nível. Eu vejo, isso está, né, nessa leitura que eu fiz aqui do livro A Decisão, que eu mostrei aqui agora há pouco, psicografia de Samuel Gomes, né, autores André Luiz e Chico Xavier. Não tem como duvidar de coisa. Né? Inclusive, segundo os autores, segundo Chico Xavier, André Luiz já está, né, reencarnado também aqui. Nós já aceitamos que Emmanuel já está, acho que já quase na idade de um jovem, rapaz, etc. E André Luiz, recentemente, também fez o processo de reencarnação. Então, eles narram com a autoridade deles. Eu não posso entrar aqui em maiores detalhes. Né? Primeiro que nós não temos, talvez, para muitos ainda pode causar polêmica, e não é a minha intenção aqui. E também eu não sou médico para poder ter um palavreado que possa melhor se encaixar nessas questões da biogenética. Né? Então, nós temos que verificar isso. Outro processo, outro campo que nós precisamos estar assim muito atentos na discussão, tem no livro Transição Planetária. Esse é um livro aceito por todo o movimento espírita. Não há novidade nele. Transição Planetária, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Lá ele discute as reencarnações pelos processos in vitro e pelo processo de barriga de aluguel. Está lá. Então, são esses modelos que nós temos que começar, provavelmente, num seminário, né? numa reunião assim, de mais especialistas, ou que tenham pessoas assim, mais interessadas nesse processo, para poder estudar, discutir direitinho, porque existem vários conflitos, segundo a narração de Manuel Filomeno de Miranda, né, na psicografia de Divaldo, né, nesses processos existem conflitos que só os avaliadores, né, aqueles que avalizam as reencarnações, o mérito do casal, lá está direitinho escrito aqui, entendeu? Manuel Filomeno coloca que o mérito dos casais para que uma fertilização dessa possa dar certo, entendeu? É levado em conta esse mérito do casal, né? E toda um trabalho eu diria assim, todo um trabalho de desanuviar o clima que se cria, porque você imagine o seguinte: você está programado para reencarnar numa determinada situação, e de repente, né, como tem que se fazer pela técnica conhecida e tal, aí você coloca 3, 4 óvulos lá, né, muda o esquema, muda tudo. Então, são novas circunstâncias, novas situações que vão ser estudadas por aí. Meus amigos, nós estamos já chegando ao final do nosso horário, né, que vai até às 9 horas. Nós estamos já faltando apenas 5 minutos, e eu queria, nesses minutos finais, primeiro, agradecer a todos os companheiros da Casa Espírita por esse convite, está compreendendo? Que muito me honra, né? Que faz com que a gente vá estudar, entendeu? E agradecer a todos os amigos que
que a gente convidou para assistir a palestra, para prestigiar, agradecer que estiveram aí presentes, né, através do YouTube ou através do Instagram, não sei como é o processo aqui, né? Então, agradecer muito e lembrar que nós temos que estudar, né? Ler de tudo, né? Me lembro aqui agora, né, da Casa Espírita, onde nós iniciamos, né, lá nos idos de 1950, 60, né, na evangelização. Me lembro que lá no Jerônimo Ribeiro, na entrada, assim, no pórtico, né, tinha uma frase, né, uma frasezinha, esqueci: persiste em ler. Então, vamos daí, né? Vamos ler. A gente tem que ler para poder conhecer, né? Abrir novos horizontes, né? Não é a questão de polemizar ou coisa que vale, mas nós precisamos ter conhecimento. Eu costumo dizer, já falei isso lá na palestra presencial, que quando eu fiz a última palestra sobre os fundamentos da doutrina espírita, eu disse que nós precisamos ter conhecimento da história das religiões, da história do espiritismo, dos processos, né, que formam, né, dos postulados da doutrina, para que a gente possa, não é que é defender a doutrina, para que a gente possa argumentar, né? Nós professamos a chamada doutrina da razão. Então, ficaria muito feio se alguém nos questionasse e nós não dessemos uma razão, um argumento bem racional para mostrar, né, que nós estamos... Não é questão nem de estar com a razão ou coisa que o vale, mas que nós temos, vamos dizer assim, orgulho. Aí vamos usar isso aí, né? Que nós temos orgulho de ter aquela crença, porque ela é fundamentada, né? A doutrina espírita, em momento algum, ela tem fundamentos criados por alguma celebridade. Não existe celebridade, porque os fundamentos criados por celebridade, eles duram enquanto a celebridade dura. O dia que aquela celebridade cai do pedestal, aquele fundamento também vai para o buraco. É o que acontece com as leis que são destruídas, que são jogadas no lixo. Você faz um enunciado de uma lei. Enquanto ninguém derruba, é igual o recorde, né? É igual o recorde nas Olimpíadas. Enquanto o seu recorde está na cabeça da estatística, você é lembrado. No momento em que outro bate o recorde, você é esquecido, né? Você é esquecido. Então, a doutrina espírita, ela tem os seus fundamentos em leis naturais, né? Leis naturais, leis imutáveis da criação divina. E uma delas é a reencarnação. Muito obrigado, que Jesus esteja conosco, os nossos amigos espirituais, abençoando essa casa que nós temos em altíssima consideração, desde a época da sua fundação. Se vocês estão me achando aqui ainda assim bem conservado, né? Eu sou da época da fundação da Casa Espírita Cristã, com todos aqueles amigos, né, que lá estavam, né? O Julinho, o Dalmir, o Palhano, o Alan, enfim, todo aquele... o Bis, enfim, todo aquele time da fundação, acho que já se vão mais de 30 anos, 35 anos da Casa Espírita. Muito obrigado e uma boa noite para todo mundo.